Oi, pessoal do meu canal, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. No vídeo de hoje, adivinhe, sei que vocês amam, vim trazer mais um vídeo da série Mulheres da Bíblia, isso mesmo. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre uma pessoa muito querida. Uma história muito bonita, mas que também cometeu erros, viu? E eu vim trazer para vocês ela mesma, a história de Rebeca. Gente, eu acho esse nome muito lindo, Rebeca. E assim, eu sou apaixonada pelo desenrolar dessa história, né? Rebeca, ai gente, Isaac e Rebeca. É algo assim, é uma história apaixonante, né? Os dois ali, enfim, vou contar pra vocês. Vou falar pra vocês onde se encontra a história. Lá em Gênesis 24 começa a história. Começa então a luta, né, de arranjar uma esposa para Isaac, isso mesmo. E adivinhe quem foi a felizarda escolhida? Rebeca. Bom, então, a história de Rebeca ela é cheia de lances inusitados. Tem pessoas que às vezes, né, se isso não tivesse registrado, talvez não acreditaria, porque é uma longa história. Então a gente só é compreendido, né, se admitirmos a intervenção sobrenatural de Deus nesse agir. Então vamos lá, Abraão ele dá essa missão para Eliezer. Eliezer tinha que ir buscar uma esposa para Isaac, né? Eliezer era seu servo. E aí, entre os moradores de Harã, os quais guardavam ainda um grau de conhecimento e adoração do verdadeiro Deus. Então, eles precisavam... deixa eu só escurecer um pouquinho. Aí, porque eu tô incomodada com essa luz. Porque ele tinha que ir, né, entre os moradores de Harã, achar essa esposa para Isaac. Então, como que é isso, gente? Eu vou lá, vou procurar uma esposa. Só que Eliezer não era bobo, não. Ele pediu uma confirmação do Senhor. Vamos continuar. Em resposta à específica oração de Eliezer, certamente conduzida pelo Espírito Santo. Então, o que Eliezer ora? Ele queria algo específico. Ele queria que a escolhida de Isaac, a mulher que fosse para Isaac, servisse, oferecesse água, tanto para ele como para os camelos. E você aí com medo de pedir uma confirmação do Senhor, sabe? Para a pessoa amada. Para Deus te mostrar quem é o seu escolhido. Peça uma confirmação de Deus. Isso não é errado. Isso não é pecado. O pecado é você ir e não saber se é da vontade de Deus. Mas pedir o direcionamento dele, pedir para que ele te mostre, não é pecado. Então aparece Rebeca, tá? Junto ao poço onde ele se encontrava e gentilmente deu-lhe água para beber e ainda ofereceu água para os seus camelos, conforme o sinal por ele pedido a Deus. Gente, não era fácil, tá? Pegar água num poço, encher aqueles baldes lá naquela... Eu nem sei o nome daquela ferramenta, né, que você apertava para sair água. Não, nem sei se era assim também, né? Mas eu tô baseando assim em algo que eu já vi em filmes. Mas você pensa. E para Eliezer não bastava só ela oferecer água para ele, não. Ela tinha que servir também os camelos. Então, olha isso, gente. E por aí a gente percebe o quanto Rebeca é uma pessoa gentil e prestativa. Gentil e prestativa. Ela nunca tinha visto aquele homem na vida dela. Mas imagina que através desse ato ela conseguiu um casamento, gente. Olha aí.
Olha isso, a gente nunca perde por ser gentil, por ser prestativo, por servir bem as pessoas. A gente nunca perde por ser uma pessoa educada. Gente, eu vou resumir a história. É um pouco grande. Eu nem vou entrar muito sobre a preferência que ela tinha por um dos filhos, tá? Eu vou falar por cima. Se vocês quiserem, vão ler e mergulhar nessa história, porque vale a pena, viu? Então, se Rebeca fosse uma moça orgulhosa, destituída de sensibilidade para com as necessidades alheias, certamente deixaria de ser notada por Eliezer e, quem sabe, outra tomaria o seu lugar. Ao lhe ser oferecida a oportunidade de conhecer Isaac, Rebeca não pensou duas vezes, pois, acreditando na providência divina, decidiu seguir o que o Senhor lhe indicava. Então, ao segundo ponto, primeiro ponto sobre Rebeca, ela era gentil e prestativa. O segundo ponto e o terceiro, ela era uma mulher de fé e oração, tá? Porque se não fosse, ela não teria discernimento, ela não teria feito o que ela fez, ela não teria servido. E ela acreditou na palavra de Deus, ela nunca viu Isaac, ela não sabia quem era Eliezer, mas ela se propôs, ela se dispôs a conhecer Isaac, ela se dispôs a ir conhecer o seu marido. Então, olha isso para vocês verem. Entende que naquela época não tinha a malícia, não tinha maldade, era tudo na pureza, na inocência, porque Rebeca era uma moça virgem para casar, estava esperando o tempo de Deus. E hoje, se uma menina escolhe esperar o tempo de Deus, ela é julgada, ela é criticada. Para o homem é ainda pior, se ele escolhe ter essa decisão, né, de só desfrutar do ato conjugal depois de casados. Então, assim, eu quero falar para vocês, a gente não perde por se guardar, tá bom? E olha isso, através de Isaac e Rebeca se guardar, eles tiveram um casamento abençoado. E mais, tá? Vou continuar lendo para vocês. Com essa decisão, Rebeca não somente sentia que estava cumprindo a vontade de Deus, como também entendia que Isaac deveria ser um homem especial, pois confiou na providência divina, entregando ao Senhor a responsabilidade de escolher-lhe uma companheira. Olha esse ponto, Rebeca foi feliz no casamento e esposa única de um homem muito fiel a ela. Fato considerado raro naqueles dias. Vocês lembram que eu contei da serva, né, de Abraão, Agar? Então, naquela época, os homens ficavam com outras mulheres. Tinham as servas, as escravas ali, e eles se deitavam com elas. Só que isso não aconteceu no casamento de Isaac e Rebeca. Então, a poligamia era uma prática bastante comum e estimulada, além de ser considerada até mesmo honrosa. Então, fazia parte da lei, fazia parte daquele tempo ali. Mas isso não sobreveio sobre o casamento deles, porque os dois esperaram pela vontade de Deus. Você imagina, eles nem se conheciam. Naquela época tinha tanto casamento arranjado, né? O rapaz pagava o dote ali pela esposa, a família aprovava, era a família que escolhia. E eles tiveram um casamento abençoado. Então, o que eu quero dizer para você? Para de ficar procurando em cada esquina alguém, sabe? Espere pelo tempo do Senhor, espere pela pessoa certa de Deus para sua vida. Se você é solteiro, se você é solteira que está assistindo esse vídeo, espere pelo direcionamento. Peça confirmação do Senhor, peça para Ele te mostrar, sabe, quem é a pessoa, se Ele se agrada dessa pessoa. Peça para Ele te mostrar também o caráter dessa pessoa, porque às vezes você se apaixona por um rostinho bonitinho, né? Tá olhando muito para a aparência, mas olha se o seu coração sente paz, olha se o caráter dessa pessoa é de Deus.
se essa pessoa é um homem, uma mulher de Deus. Isso vale a pena a gente entregar isso ao Senhor e pedir o direcionamento dele, sabe? Vale a pena a gente esperar, a gente se guardar, porque no momento certo Deus vai nos honrar e nós seremos muito felizes. Eu tô falando isso, tô me incluindo porque Deus me honrou. Eu não perdi por esperar não até o casamento, sabe? Eu não perdi por orar por alguém que me amasse, que me valorizasse, por orar por um homem de Deus para a minha vida e para mim também ser uma mulher de Deus, né? Para mim também ser alguém semelhante a quem eu queria. Uma mulher sábia, uma mulher que honra os princípios bíblicos. Hoje eu vivo isso. Há 1 ano e 3 meses eu vivo um casamento abençoado. E eu sei que é até o fim, né? Até que a morte nos separe, porque nós fizemos uma aliança no altar. E hoje as pessoas não têm dado valor ao casamento. Enfim, falei sobre esse assunto porque eu acho que faz jus à história de Rebeca, as lições que nós podemos tirar, né, da vida de Rebeca. E agora a gente vai para os erros que Rebeca cometeu. Mais um fato importante, mãe de gêmeos, viu? Esaú e Jacó. Quem conhece aí a história desses dois, né? Era um pé de briga, né? Esaú troca sua primogenitura por um prato de lentilhas. Isaac pede para o seu filho Esaú ir caçar, né? Fazer ali um guisado para ele. De um animal, só que Jacó vai primeiro, por influência de Rebeca, tá? Rebeca tinha uma preferência pelo seu filho Jacó, né? Pelo fato, não sei, às vezes, porque Esaú nasceu primeiro, né? E aí depois veio Jacó. Então eu imagino que ela considerava Jacó mais novo, né? Tipo assim, o caçula, vamos dizer assim, mesmo sendo gêmeos, né? E Isaac, eu tô querendo falar Abraão toda hora. Isaac tinha uma preferência pelo seu filho Jacó. Não é que ele tinha uma preferência, mas é que por conta dele ter nascido primeiro, por exemplo, a bênção era para o primogênito, né? Então, assim, quando ele pede para o seu filho preparar um animal, fazer ali um guisado para ele, a bênção era para Esaú. Porque ali Isaac já estava velho, a sua visão já estava pouca. E Jacó se aproveitou disso, se disfarçou, né? Vestiu as roupas ali de Esaú para que o cheiro fosse o mesmo e fez na frente. Quando Esaú chega, Jacó já tinha pegado a bênção para ele, né? E ele descobre ali a mentira, né? Isaac descobre tudo e Esaú fica com muita raiva, com muita vontade de matar. Mas enfim, depois eles fazem as pazes. É o que eu falei. Tô resumindo a história porque não é sobre eles que eu estou falando. Mas eu tô falando de Rebeca, que teve essa preferência por um dos filhos. Então, esse é o erro de Rebeca, né? Uma mãe, ela nunca deve ter preferência por um filho, né? Aqui na minha Bíblia traz, possivelmente tal preferência tenha começado por não entender os motivos da escolha de Deus por Jacó. O Senhor ama igualmente a todas as pessoas e não amava Jacó mais do que Esaú. A escolha de Jacó se deu porque Deus, na sua onisciência, viu que Jacó seria mais bem preparado para dirigir o seu povo, mais fervoroso e mais comprometido com as coisas espirituais do que seu irmão Esaú. A preferência de Deus se dá pelo nosso caráter e por nossas próprias escolhas, não por qualquer outro motivo. Então, Rebeca também poderia ter manifestado certa inclinação por Jacó devido à indisfarçável preferência de Isaac por Esaú. Foi o que eu falei. Um tinha preferência. Isaac tinha preferência por Esaú e aí Rebeca se inclina mais para Jacó. Ou seja, isso é errado, sabe? Você falar para uma mãe
ou para um filho, por exemplo, o primeiro filho, eu sou a primeira filha, eu sou a filha mais velha. Você chegar pra mim, criança, e falar, você vai perder o seu lugar, você não vai ser mais o queridinho, você vai ter que dividir sua atenção, você vai perder o seu cargo de filho único. Isso é muito ruim, gente, sabe? Agora a atenção vai toda pro outro, não façam isso. Porque uma mãe, ela ama os filhos incondicionalmente. Não tem que ter essa preferência. Mas é claro que existem filhos mais próximos dos seus pais. Agora eu não posso pegar e falar assim, ai, porque eu não sou querida. Não é que talvez eu não seja querida, mas é que talvez o outro filho está mais próximo, né, do meu pai e da minha mãe. Então eu também tenho que ver isso, sabe? Um filho mais próximo do seu pai e da sua mãe, claro que vai receber mais coisas, né, do pai, da mãe. Um filho mais próximo de Deus, é claro que a intimidade que esse filho vai ter com Deus vai ser maior. Tô falando em questão disso, mas não existe preferência, sabe? Ah, eu prefiro fulano. Não. O que existe é a convivência. Às vezes tem 2 filhos e um vai escolher seguir o conselho dos amigos, o outro vai escolher seguir o conselho do pai e da mãe. Quem que vai ser mais sucedido, né? Quem que vai se dar bem? Então, assim, é uma questão de lógica também, né? E aí, esse foi o erro de Rebeca, né? Ela enganou também o seu marido, né? Porque ela fez com que Jacó fosse lá primeiro, né? Pegasse a bênção, enfim. E aí ela enganou o seu marido, se aproveitou, né, que ele já estava de idade, que ele já estava velho e tal, mas enfim, ela agiu pelas costas. Esse foi o erro de Rebeca. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com as nossas atitudes, né, com as nossas preferências. É por isso que é dentro desse ambiente que a mulher sábia, ela edifica o seu lar. A mulher sábia, ela tem ali, gente, um jogo de cintura. Ela tinha 2 filhos gêmeos. Ela poderia ter feito outra coisa. Ela poderia ter falado para Isaac, olha, e Jacó, como que a gente vai fazer para abençoar a vida de Jacó, né? Porque nós temos 2 filhos, nós precisamos abençoar os 2, entendeu? Então, tipo assim, teria evitado o conflito entre os irmãos, né? Então, teria evitado, né, que Isaac fosse enganado ali. Muita coisa. Então, Rebeca, a história de Rebeca é muito bonita, mas essa parte nós devemos pegar para não seguir, entendeu? Ver esse exemplo, mas exemplo que eu não devo seguir. Agora, a primeira parte que eu falei para vocês, que ela seguiu a direção de Deus, eu imagino que ela se perdeu no meio do caminho, porque se ela tivesse pedido novamente a direção do Senhor, o Senhor tinha direcionado, tinha dado sabedoria para ela falar com o seu esposo, né, para eles amarem os filhos da mesma forma e não ficar aquela coisa de um ter preferência pelo outro, sabe? Isso foi algo muito ruim que eles fizeram e que às vezes pais estão cometendo. Então, que fique de reflexão aí para vocês. Era isso que eu queria trazer, né, sobre Rebeca. Esses são os pontos importantíssimos da história. Se vocês quiserem continuar, né, podem continuar ali a partir do... Acabei de falar para vocês, é Gênesis 24, né, que eu falei. Isso, Gênesis 24. Então, a partir disso, vocês podem ver lá em Gênesis 27, né? Também acontece essa história que eu contei, a fuga de Jacó lá em Gênesis 28. Então, vocês podem ler a partir do capítulo 24, vocês vão entender melhor toda a história, todo o contexto, enfim, e tudo como isso terminou. É isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva aqui embaixo e compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que a nossa família venha crescer ainda mais. Beijo grande e até o próximo. Tchau!